E hoje nós vamos continuar aqui com a nossa série de 1 João. E enquanto eu meditava nos versículos que nós vamos conversar hoje, eu percebi, obrigado, hein? Eu percebi que nós estamos acabando a série, né? E aí eu fui tomado de alegria, porque eu também, né, já, sei lá, acho que já faz uns 10 domingos para mais que a gente está falando disso, talvez mais. E é bom que esteja acabando para a gente poder entrar em um outro assunto, enfim, em outro lugar, mas ao mesmo tempo é triste porque, não sei para você, mas essa série mudou a minha vida. Meditar nisso, pensar nesse texto, domingo após domingo, falar sobre o mesmo escritor, né, sobre a mesma perspectiva. João, a gente falou isso semana passada, João o tempo inteiro ele fala a mesma coisa. Desde o início ele vai dizer, olha, Deus é luz, Deus é amor, e quem anda na luz anda no amor, e todo aquele que ama nasceu de Deus, e quem não ama não nasceu de Deus, porque Deus é amor, e a percepção que temos de Deus é no amor. Então João ele volta nisso o tempo inteiro, ele fala, olha, nisto percebemos o amor, Deus enviou Jesus seu Filho para nos salvar e agora nós podemos dar a vida uns pelos outros. Então João está o tempo inteiro, né, nessa conversa de Deus é amor, nós somos amados, Deus nos amou em Cristo Jesus e agora temos provisão para amar. Eu amo João, sem dúvida nenhuma João é o meu autor favorito, é meu personagem favorito, é a pessoa que eu mais me identifico na história de Jesus ali no Evangelho, enquanto João caminhava com Jesus. Enfim, eu amo João, por isso obviamente que é triste também que estamos acabando, mas sem dúvida nenhuma vamos um dia fazer esse material, todo esse conteúdo virar um livro, enfim, alguma coisa para a gente poder eternizar toda essa nossa conversa aqui sobre João. Eu me lembro que, não sei quantos anos atrás, talvez uns 3 anos atrás, um pouco antes da Igreja por Amor começar, 3 anos e pouco atrás, eu me lembro que conversando com um pastor amigo nosso, lá do Rio de Janeiro, ele perguntou, e aí, vocês vão começar uma comunidade e tal? E a gente disse, sim, nós vamos começar uma comunidade, Deus tem nos chamado para isso, nosso pastor nos chamou para isso, enfim. E ele olhou para nós e falou, qual vai ser o nome da comunidade? E aí a gente olhou para ele e falou, o nome vai ser Por Amor. E quando a gente falou para ele que o nome da nossa comunidade seria Por Amor, os olhos dele se encheram de lágrimas. E quando os olhos dele se encheram de lágrimas, ele disse assim para nós, ele disse, olha, enquanto tudo que vocês fizerem for por amor, vocês vão acertar o alvo do Evangelho. Vocês vão acertar o alvo do Evangelho enquanto tudo for feito por amor. E eu não tenho dúvida que se tivesse que sobrar um livro, de todos que foram escritos ali depois do Evangelho, sem dúvida nenhuma, se eu pudesse pegar 5 páginas da Bíblia, eu pegaria o Evangelho de João e a carta de João, porque é o discípulo amado, aquele a quem Jesus ama. Essa camiseta, ele se via nessa perspectiva, ele se via dessa ótica, ele se via desse prisma. Quando ele olhava para ele via o discípulo a quem Jesus ama, era tudo que ele sabia sobre ele. Ele poderia falar qualquer coisa a respeito dele mesmo, mas não é o que ele diz. Ele diz, olha, eu sou aquele a quem Jesus ama. E é isso que eu percebi. Eu andei 3 anos com ele, deitei no peito dele, fiquei perto dele, caminhei com ele, comi com ele, dormi com ele, e no final foi isso que eu aprendi. Eu sou amado por Deus. E aí ele escreve 3 epístolas falando a mesma coisa. Deus é amor, Ele nos ama, quem ama nasceu de Deus, quem ama conhece a Deus, Deus é experimentado nas relações de amor. Então, sem dúvida nenhuma, João é muito especial para mim, para a nossa igreja, enfim, para aquilo que nós temos como Evangelho. Tá bom? Irmãos, então hoje nós vamos começar aqui no capítulo 4, a partir do versículo 9. Nós paramos na semana passada no verso 8, hoje nós vamos começar a partir do versículo 9. Então 1 João capítulo 4, verso 9, diz assim: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. Espírito Santo, obrigado. Jesus disse que iria e deixaria alguém como ele que nos ensinaria a respeito dele. Jesus disse que você nos ensinaria sobre ele, Espírito Santo. Então nessa hora nós te agradecemos
porque é você quem coloca vida nessa letra, é você quem dá realidade a toda a Escritura, e é você quem faz com que um texto se torne palavra de Deus, se torne alimento para o nosso espírito, vida para o nosso corpo e saúde para a nossa alma. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, esse texto, eu me lembro que quando eu era adolescente eu fui pregar na Praia Grande, né, aqui no litoral de São Paulo, e eu me lembro como se fosse hoje, o dia que eu tive uma percepção diferente desse texto que eu acabei de ler para você, 1 João capítulo 4, verso 9. Né, o apóstolo João ele diz, olha, nisto percebemos o amor, que Deus enviou Jesus para a terra, e isso, irmãos, não é novidade, né? Se você conhece o Evangelho, se você já ouviu 2 mensagens sobre Deus e o amor de Deus, você já ouviu alguém falar que Deus amou o mundo, que deu Jesus. Então, isso não é novidade, a gente sabe que o amor de Deus é manifesto por nós quando Ele envia Jesus para a terra, a gente sabe disso. Mas é interessante que nesse texto, João diz assim, olha, nisto sabemos que Deus nos ama, que Ele enviou o Seu Filho Jesus para a terra, para que possamos viver por meio dele. Então, repara que ele vai um pouco mais profundo, repara que ele vai um pouco mais além. Ele diz, olha, sim, é real que nós sabemos que Deus nos ama porque Ele nos enviou Jesus, mas tem mais do que isso, Ele nos ama porque Ele enviou Jesus, para que nós agora possamos viver por meio de Jesus. E essa expressão por meio de, ela é muito interessante. Por exemplo, eu sou casado, daqui a pouco fazem 2 anos que eu me casei. E eu conheci a Luísa por meio de um amigo nosso, em comum, que é primo dela e que na época era meu amigo, hoje é meu primo. Ou seja, para eu chegar até a Luísa, eu conheci o Guilherme. Então, por meio do Guilherme, eu conheci a Luísa. Repara que esse por meio me leva a Luísa. Se não fosse o Guilherme, eu não chegaria na Luísa. Agora, olha que interessante, o texto está dizendo que Deus ele manifesta o amor dele por nós, quando Ele envia Jesus para a terra, para que nós possamos viver por meio de Jesus. Por meio de Jesus. Não consigo falar disso sem me lembrar do apóstolo Paulo pregando, né, lá no Areópago para os filósofos gregos da época, lá em Atos capítulo 17, quando ele cita um texto e diz assim, olha, realmente aquilo que vocês falaram aí na filosofia é verdade. O que eles diziam? Eles diziam que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Então o apóstolo Paulo vai dizer, olha, é verdade, nós nos movemos em Deus, nós vivemos em Deus e nós existimos em Deus. Nele nos movemos, vivemos e existimos. A verdade, irmãos, é que nós que temos essa compreensão, essa consciência do Evangelho, somos as pessoas que podem dizer assim, olha, eu vivo por meio de Jesus. Se você pergunta para alguém que não tem essa compreensão, que ainda não foi alcançado pela mensagem do Evangelho, olha, você vive por meio de quê? Muito provavelmente ela vai dizer, olha, eu vivo por meio do respirar, do ar, eu vivo por meio do meu trabalho, né? O meu trabalho que traz comida para minha casa, para mim sobreviver, eu vivo por meio das minhas relações, do meu pai, da minha mãe, se for um menor de idade, eu vivo por meio dos meus pais, né? Meus pais que sustentam a minha existência aqui, eu continuo vivo porque meus pais dão de comer para mim, enfim. Então, muitas pessoas responderiam diversos meios de vivência, mas nós que sabemos do Deus revelado em Jesus, nós somos as pessoas que podem dizer, olha, nós vivemos por meio de Jesus. E nós sabemos, irmãos, que esse não é um privilégio só de quem conhece Jesus, essa é a verdade da humanidade, essa é a verdade do sol. O sol está brilhando agora por causa de Jesus. A lua, ela vai aparecer mais tarde por causa de Jesus. Hoje mesmo pela manhã eu levantei cedo, fui na minha varanda e comecei a olhar para o sol. Enquanto eu olhava para o sol, eu olhava para ele e falava, gente, já parou para pensar que ninguém duvida que o sol vai nascer amanhã? Ninguém duvida que o sol vai nascer amanhã. Ninguém duvida que vai dar 6 horas da tarde e vai começar a escurecer. Por quê? Porque isso sempre aconteceu e isso existe em quem? Em Deus, em Jesus.
Né? Qualquer ser humano, um ateu, irmão, nesse exato momento, um ateu que respira por meio de Jesus. Ele não sabe, talvez ele não acredite, ou talvez ele não aceite isso, talvez ele ache que, enfim, o que sustenta ele vivo é ele mesmo, ou uma força maior, enfim. Mas nós sabemos que o que nos faz vivos, o que nos faz existirmos, e o que nos faz estarmos aqui agora, é Jesus. Então, isso faz parte do amor de Deus por nós também. Nós sabemos que vivemos por meio de Jesus. Nele nós nos movemos, nós existimos, nós funcionamos e não existe nada fora dele que cause vida em nós. Ele é o motivo da nossa vida, ele é o motivo da nossa existência, ele é o motivo de estarmos aqui. Agora vamos continuar, o versículo 10. Nisto está o amor. Presta atenção, versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Irmãos, propiciação, deixa eu te falar o que é propiciação. Na antiga aliança, existia a expressão propiciação e a expressão expiação, que são duas coisas diferentes. Expiação tem a ver com pecado, propiciação tem a ver com Deus. Então deixa eu te contextualizar aqui. O que é expiação? Expiação é cancelar os pecados, isso é expiar. Propiciação já é algo diferente, eu vou te explicar. Por exemplo, no passado, quando os pagãos, pessoas que não acreditam, né, no Deus, no Pai de Jesus, enfim, que não tem Deus como único Deus, mas acreditam que o mar também é um Deus, né, ou que Netuno, se eu não me engano, Noturno é o Deus do mar, e todo esse negócio, o que eles faziam? Por exemplo, eu vou fazer uma viagem de barco, vou fazer uma viagem de navio. Então o que eu faço? Eu ofereço uma oferta de propiciação para o Deus do mar, para que ele se torne propício a mim. Olha só, presta atenção. Então, eu ofereço ao Deus do mar uma oferta de propiciação para que ele se torne propício a mim, de modo que enquanto eu estiver num barco atravessando o mar, ele não se ire comigo, ele não mande uma tempestade, ele não mande, enfim, um tsunami, qualquer coisa parecida com isso. Então, o que é uma oferta de propiciação? A oferta de propiciação é o ato de alguém se tornar propício a outro alguém. Então, se eu vou andar de barco no mar, a minha oferta de propiciação é para o Deus do mar, para que ele seja propício a mim. Isso é oferta de propiciação. E tem muita gente que acha que isso tem a ver com o Evangelho, né? O homem entregar uma oferta de propiciação a Deus, e não é a mensagem do Evangelho. A verdade é que em todas as religiões do mundo, a propiciação é feita do ser humano para o Deus adorado, seja ele o Deus que for. Então, como eu acabei de explicar, para o Deus do mar. Então, é o ser humano pedindo ao Deus do mar que o Deus do mar seja propício a ele, para que ele não fira ele, para que ele não me mate, para que ele me aceite, para que a gente tenha paz. Em todas as religiões do mundo é o ser humano que aparece com a oferta de propiciação. Mas o texto está dizendo para mim e para você que Deus o Pai entregou Deus Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, presta atenção. O que João está dizendo aqui para mim e para você é que, diferente de todas as religiões do universo, o Evangelho não nos pede uma oferta de propiciação. O Evangelho não nos pede que nós vamos construir uma oferta, nós vamos dar um dinheiro, nós vamos fazer boas obras, enfim, seja lá qual for a maneira de ofertar. O Evangelho não diz para o Vitor que o Vitor tem que fazer uma oferta a Deus para Deus ser propício ao Vitor. Esse não é o espírito do Evangelho. O Evangelho diz que o amor de Deus é provado por mim e por você quando o Pai envia Jesus como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, irmãos, a verdade é que no Evangelho a propiciação não é o homem que prepara, é Deus quem dá. A propiciação quem faz no Evangelho é Deus e não o homem. Quem entrega a oferta não é o homem, é Deus.
Quem entrega, quem morre, porque a oferta é matar, você dá dinheiro, você dá boas obras, tudo tem a ver com morte, é morrer para si mesmo, ou é um animal que morre, enfim, seja lá qual for o sacrifício. Em todas as religiões do mundo é o homem que mata, é o homem que sacrifica, no Evangelho não. No Evangelho é o Pai que envia o Filho como propiciação pelos pecados da humanidade. E é interessante a gente lembrar, irmãos, é que o cordeiro morto, ele está morto desde antes da fundação do mundo. Então, a gente viu isso acontecer há 2000 anos atrás, mas na eternidade isso existe desde antes da fundação do mundo. Ou seja, irmãos, quando Deus cria a humanidade, isso já é uma realidade lá, já existe uma propiciação para mim e para você, já existe uma realidade onde Deus está propício ao ser humano. É por isso, irmãos, que Davi, antes de Jesus, já se relacionava com Deus, Moisés, Adão, né? Todo mundo que se relacionou com Deus, por um segundo que seja, se relacionou por causa de Cristo Jesus. Talvez Jesus apareceu depois na história humana, mas na realidade eterna ele já era. Já é uma verdade presente desde antes da fundação do mundo. Então já existia uma propiciação, por isso que Deus é propício ao ser humano, é por isso que Deus não está contra o homem agora. É por isso, irmão, que eu posso garantir para você que você não precisa acreditar em nenhuma conversa de qualquer pessoa que seja ela evangélica, católica, seja a religião que for, que diz para você que você tem que ofertar para Deus ser propício a você. Porque uma das maneiras de Deus revelar o amor dele por nós é que ele não nos pede oferta, ele é a oferta que garante a nossa paz. Uma das formas, um dos retratos do amor de Deus por nós é o fato que Deus não pede ao homem oferta. É por isso que Jesus diz, o autor de Hebreus diz, olha, ele não se agrada de sacrifícios. Ele não gosta, Deus não gosta de oferta de sacrifício. Deus não gosta de oferta de sacrifício. Não gosta. Por que não? Porque Deus é o Deus do Evangelho. O Deus do Evangelho não pede sacrifício, ele se dá como sacrifício. Ele se entrega como sacrifício. E é por esse motivo, irmãos, que um momento como esse que nós estamos vivendo agora, de pandemia, não faz lógica no Evangelho Deus ter feito isso com a terra. Como se Deus estivesse punindo a terra ou trazendo a terra ao arrependimento por meio de um vírus. Se Jesus não é suficiente, o vírus não pode ser. Se Jesus não faz isso por Ele mesmo, se a obra de Jesus não é perfeita, única, exclusiva para isso, o que pode ser? A maneira de Deus, irmãos, é Cristo Jesus, ponto final. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Deus não está virado de costas para a humanidade. Deus não está virado de costas para o mundo. Deus não está no céu olhando lá de cima enviando praga para a terra. Deus não está emburrado com o homem. Não, irmãos, Deus está propício à humanidade porque Jesus é a oferta de propiciação. E quando Jesus foi aceito como oferta de propiciação, hoje, agora, por causa do Evangelho, nós sabemos que Deus não está de forma nenhuma emburrado com a humanidade. Pelo contrário, Ele está ao nosso favor. Ele está aqui agora para nos ajudar, para nos salvar da morte. E Ele está aqui agora falando para mim e para você, olha, o barco da humanidade, ele vai naufragar. Tem um barco aqui que eu estou dando para vocês, que é meu filho Jesus, que é de graça. E você pode sair desse barco a hora que você quiser, esse barco que vai naufragar, e entrar para o barco do meu filho. É isso que Deus está fazendo na humanidade agora. Deus está anunciando a todos a reconciliação. 2 Coríntios 5 diz isso, que a mensagem de Deus para a terra é reconciliem-se com Deus, porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Deus fez o papel dele, Deus fez o que ele tinha que fazer, a oferta de propiciação foi aceita, não há mais nada que faça Deus estar emburrado com a humanidade. Cristo é perfeito, Cristo é a oferta perfeita, Cristo foi aceito, Ele é a propiciação. Ele não só cancela os pecados, mas Ele faz Deus propício a nós, e nós somos agora, por causa de Cristo, propícios a Deus. Estamos numa comunhão perfeita de amor por causa de Cristo. Esse é o Evangelho e essa é uma das maneiras de enxergarmos Deus, o amor de Deus por nós. Isso é muito profundo. Então nunca acredite, eu não sei, na verdade eu estou falando isso para você, mas eu não consigo aceitar, eu não engulo, eu não acredito em nada que me cobre algo para que Deus seja propício a mim. Jejum, oração, dízimo, o que for, qualquer coisa. Se o apelo para que eu faça
é que no final do que eu fiz, Deus é propício a mim, eu não acredito. Porque o que faz Deus propício ao Vitor é Jesus, a oferta de propiciação. Essa mentalidade de que, não, se você fizer isso, isso e isso, então vai acontecer isso, isso e isso, não tem como estar mais longe da verdade. Não tem como, né? Jó fazia tudo certinho. Quantos homens que nós não conhecemos que faz, nossa, parece que faz tudo certinho, mas olha o que aconteceu com ele. O que nós vemos, o que nós percebemos da vida não é resultado do que nós fazemos, do que nós deixamos de fazer. Não, nada a ver, nada disso. Deus não é assim. Deus não é binário, dá um para Deus, Deus te dá dois. Deus não é assim. Esse não é o Evangelho. Esse não é o Evangelho. Jesus já nos fez propícios e já tornou o Pai propício a nós. Está finalizado, está consumado. Versículo 11. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Presta atenção nessa afirmação do verso 12. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós. Olha só isso, se amarmos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é aperfeiçoado o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, por nos ter dado o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador da humanidade. Irmãos, essa afirmação de João, ela é muito forte. Ele diz, olha, ninguém jamais viu a Deus. O que vimos de Deus está em Cristo. A Trindade, Deus não pode ser, né, ele não pode ser tocado assim. Deus ele é além do que a gente pode falar, expressar ou visualizar. Deus é além disso tudo. Então ninguém jamais viu a Deus. Ele está dizendo. E ele continua e diz, mas quando nós amamos uns aos outros, nós percebemos Deus. Quando nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, por nós, Ele ama através de nós, e mais ainda, estamos sendo aperfeiçoados nesse amor. Eu estava ouvindo um dos homens que eu mais amo e admiro nessa nação, ontem, e ele falou o seguinte, ele disse que quando Deus faz o homem, né, chega um ponto da história da criação que diz que Deus vê Adão e diz, não é bom que o homem viva só, né? E ele teve ali, esse homem que eu admiro, ele teve uma percepção ali, que eu nunca tinha escutado alguém falar antes. Ele disse o seguinte, ele disse assim, olha, quando Adão olhava, ele via os animais, todo macho tinha uma fêmea, toda fêmea tinha um macho. E eles eram do mesmo tipo, eles eram iguais. E Adão não tinha isso, Adão não tinha essa realidade. E ele conta, né? Ele fez uma história, ele disse assim, imagine que um dia Deus vai conversar com Adão, né? A Bíblia diz que Deus passeava no jardim todas as tardes, aí Deus vai conversar com Adão e diz, Adão, e aí, como é que estão as coisas aí na terra? Adão diz, Deus, está tudo certo, todo macho tem sua fêmea aqui e tal. E como é que estão as coisas aí no céu, Deus? Como estão as coisas lá? Ele, no céu está em perfeita ordem, né? Perfeita ordem. E é como se Adão tivesse olhado para Deus e dito, Deus, todo macho aqui tem uma fêmea, o leão tem a leoa, está tudo certinho aqui, mas eu tenho você. Mas parece que você é outro, você não é eu. Parece que a leoa é o leão, né? Eles são uma coisa só, né? Enfim, os animais ali, o macho e a fêmea, eles são uma coisa só. Eu e você, como que é isso? E a Bíblia diz que Deus olha e diz, não é bom que o homem viva só. E quando o texto diz que não é bom que o homem viva só, não está dizendo que Deus fez uma coisa que não é boa. Não, é mais do que isso. É que um único homem não é suficiente. Por quê? Presta atenção. Por que não é suficiente? Porque Deus é três. Nós falamos isso semana passada. Deus é três. Deus, o que chamamos Deus é uma relação de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, por isso o homem não é um. Não pode ser um. Porque Deus, que é o modelo que o homem foi feito, Deus fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança, se Deus é plural, o homem também é plural. Por isso que quando Deus coloca Adão para dormir, e faz Eva, né, não faz algo novo, mas tira de dentro de Adão, Eva,
A Bíblia diz que quando Adão acorda e vê Eva, ele diz: uau, essa sim é carne da minha carne. Repara, Adão não vê um outro, Deus é outro. Karl Barth, um teólogo que eu gosto muito, ele diz: Deus não pode ser, ele não pode ser expresso em palavras, Deus é outro. E Adão tinha essa percepção. Quando ele olha para Eva, ele diz: Eva não é outra, Eva é carne da minha carne, Eva é osso do meu osso, Eva, ela na verdade não é outra, ela é eu. Eu e ela somos uma coisa só. Agora sim. Então, o que isso mostra para nós? Mostra para nós, irmãos, que o ser humano, nós somos seres plurais. De que maneira? Eu não sou completo sozinho. Solidão não é Deus. Deus é comunhão, não solidão. Deus é comunidade e não solidão. Adão sozinho não é bom. Viver sozinho não é bom. E quando eu falo de viver sozinho, não é nem viver isolado. Viver sozinho é viver para você. Viver sozinho é ter o eu maior que nós. Viver sozinho é viver do ego. Viver sozinho é viver para si. Viver sozinho é uma vida que termina em você. Viver sozinho é uma vida que tudo é meu, tudo é para mim, tudo é agora, meu e agora. E que não for a minha vontade, eu não quero saber. E se não fizer o que eu quero, não serve para mim. Essa é a vida do eu. É a vida sozinho, é a vida solidão. Não é a vida de Deus. A vida de Deus é comunhão. Por isso que João diz: ninguém jamais viu a Deus, mas enquanto nos amamos, o percebemos. Enquanto vivemos o amor, enquanto participamos de relações de amor, percebemos Deus. Por quê? Porque Deus, o que chamamos Deus, é uma relação de 3 pessoas em amor. O mistério da Trindade. Por isso, que essa semana eu até fiz uma postagem lá nas minhas redes sociais, que eu disse o seguinte: o outro não é outro, o outro sou eu. Ou seja, é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo: se um chora, todos choram. Se dói em um, dói em todos. Por isso, irmão, eu não sei você, mas eu não quero ficar apático ao que está acontecendo na humanidade. Eu não quero olhar uma notícia e ver que tantas pessoas morreram, a violência que a gente está vendo hoje em dia, toda essa confusão que está tendo hoje em dia, e a vida das pessoas sendo colocada em xeque, olhar para isso e falar assim: não tem nada a ver comigo. Não. Nós somos uma única humanidade, de modo que se acontece com, acontece comigo. Nós somos irmãos. Né? Nós somos todos irmãos. C.S. Lewis disse isso de maneira maravilhosa. Ele disse: olha, se todos nós voltássemos atrás, nós chegaríamos em Adão e perceberíamos que todos nós estávamos dentro de Adão, ou seja, todos nós somos uma coisa só. Irmãos, nós nos codependemos o tempo inteiro, por isso que se percebe Deus nas relações de amor. Ninguém jamais viu a Deus. Por isso que Jesus falou o seguinte: Jesus na oração de João capítulo 17, ele diz: olha, Pai, que eles amem uns aos outros, porque quando eles se amarem, ou seja, nas relações de amor da humanidade, toda a humanidade vai reconhecer que você me enviou e que amou a humanidade. Olha o que Jesus está dizendo: enquanto eles se amam, a humanidade percebe que você ama eles. Porque esse amor não tem origem na humanidade. Esse amor, o homem não pode produzir esse amor. O amor do tipo de Deus não é produzido pelo homem. A origem do amor de Deus é Deus e não o homem. Por isso que quando a comunidade, as pessoas, o mundo vê a forma como nos amamos, isso é o que Jesus disse, que testemunha a eles que existe um Deus que ama a humanidade e que enviou Jesus para morrer por ela, como propiciação de pecados, ao ponto de agora eu poder afirmar que Deus não está emburrado com a terra. Deus está propício à humanidade por causa de Jesus. É uma relação de amor. É isso que João está dizendo. Nisto se percebe Deus, porque ninguém jamais viu a Deus, mas enquanto nós nos amamos, nós percebemos Ele, nós vemos Ele. E Ele diz mais, Ele diz, olha, versículo 15, todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e Ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem está em amor, está em Deus. E Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual Ele é, nós também somos nesse mundo. Olha só, olha o que João acabou de dizer. Quem está em amor, está em Deus
e Deus nele. Afirmação perigosíssima, parece até meio... parece não, é escandalosa. João está dizendo que quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então qual que é a maneira de saber se alguém está em Deus ou não? É no amor. E a pergunta é, que amor? É óbvio que Deus é amor, mas dizer que Deus é amor não define Deus, né? Porque esse amor que nós percebemos aqui é muito pequeno perto de quem Deus é. Mas tá, Deus é amor e quem ama conhece a Deus, Deus está nele e ele em nós. E a maneira e a métrica de alguém estar em Deus e Deus nele não é outra senão a vida do amor. Tá bom, então, que amor é esse? Que amor, que tipo de amor é esse? O texto não está falando de paixão, o texto não está falando de gostar do outro, o texto não está falando disso. Quando o texto de João, ele fala a respeito do amar o outro, ele está levando em consideração o amor de Deus por nós. E que tipo de amor é esse? É o amor sacrificial. É o amor sem esperar nada em troca. É o amor que diz o seguinte: entre matar e morrer, eu escolho morrer. Entre ser servido e servir, eu escolho servir. É esse o tipo de amor de Deus. É o amor que não dá para você esperando algo em troca. É o amor que não espera você dizer sim para ele dizer sim para você. E a verdade é que nós só podemos dizer sim para Deus hoje porque Ele disse sim para nós antes. Nós só o amamos porque primeiro Ele nos amou. Então, que tipo de amor é esse que metrifica se alguém está em Deus ou não? É simples. É o amor que dá sem esperar nada em troca. É o amor que não guarda mágoa, que perdoa como Deus perdoa, que se dá como Deus se dá, que acredita como Deus acredita e que não procura os seus próprios interesses. Esse é o amor não egoísta, é o amor fora do ego. Qual que é o pecado original que a gente chama, né? O pecado de Adão. Qual que é o pecado de Adão? É o que a teologia chama de teomania, que é o quê? É a mania do homem de querer ser o seu próprio Deus. Esse é o pecado de Adão. É quando o homem diz, eu mando em mim, a vida é minha, eu posso sustentar minha vida por mim mesmo, e se eu precisar usar você de degrau, eu uso, o importante é eu crescer na vida. Isso é o pecado de Adão. E o que é a obediência de Cristo? É o oposto do pecado de Adão. Enquanto o pecado de Adão diz, tudo é eu, tudo é para mim, tudo é para o meu bel prazer, a obediência de Cristo diz, que seja feita a vontade do Pai, tudo que eu tenho eu dou para vocês, e o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Repara, a obediência de Cristo, ela é completamente contrária à ação de Adão, ela é completamente contrária à desobediência de Adão. O que eu estou querendo dizer para você? Que o convite do Evangelho é que nós recebamos o amor de Deus em Cristo, que é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, Deus não está emburrado com a humanidade, e porque Deus não está emburrado com a humanidade, porque Deus tem paz com a gente, nós temos paz com Deus, de modo que agora que eu experimentei desse amor de Deus por mim, eu posso dar ao outro o amor do tipo obediência de Cristo, que diz para o outro, eu te amo porque eu te amo, não quero nada em troca, eu quero ser o seu irmão, se eu vi a sua necessidade, eu sou responsável por ela, e eu serei solidário com você, porque você não é outro, você é eu. Você é eu. É isso que o João está dizendo. É nessa relação que se percebe a permanência de Deus entre nós. Quando nós se amamos mutuamente, quando nós nos damos uns aos outros mutuamente, e quando alguém nos pergunta o porquê disso, respondemos pelo Evangelho, porque Deus fez isso por nós, e agora nós fazemos isso pelos nossos irmãos. Essa é a fala de João, e é isso, na verdade, que ele fala o livro inteiro. É sobre isso. Aponta para esse lugar. Por isso, o meu maior desejo para você e para mim nessa série, com toda essa série, é que ao mesmo tempo que nós percebamos que nós somos aquele a quem Jesus ama, que ao mesmo tempo em que nós olhamos para dentro de nós e a gente diga para a gente mesmo, uau, eu sou aquele a quem Jesus ama, o meu desejo é que as pessoas à nossa volta, as pessoas que estão próximas do nosso raio de influência, as pessoas que são alcançadas pela nossa vida, pela nossa rotina, possam se definir como,
Eu sou aquele que o Vitor ama. Eu sou aquele que o Vitor ama, eu sou amado pelo Vitor, eu me sinto amado pelo Vitor, eu sei que ele participa da minha vida, eu e ele somos um. E o Vitor, ele já não é só mais o meu próximo, mas ele está tão inserido na minha vida, e na minha alegria, na minha dor, na minha ausência e na minha abundância, que já nem é outro. Agora nós já conseguimos perceber que eu e o Vitor somos um. Esse é meu desejo para mim e para você. Essa semana, enquanto nós tínhamos uma reunião com o pessoal do Carral, com a liderança do Carral, eu disse para eles assim, eu falei, olha gente, eu não sei vocês, mas eu não quero ser parecido com um Deus que a religião pintou por muito tempo, um Deus apático, um Deus que não participa da vida humana, um Deus que não participa do sofrimento humano, um Deus que envia até, na verdade, o que se pinta hoje em dia é que Deus envia o mal e aí Deus tem seus motivos para enviar o mal, né? Então, o que se diz é que Deus, ele pode fazer o que ele quiser porque ele vai fazer com que isso contribua para o bem. Então, o que se crê sobre Deus é que na mente de Deus os fins justificam os meios, o que não é verdade, né? Nada justifica o meio. O meio não é só o meio já é o final. Eu não, ter sucesso, o que é ter sucesso? É chegar num lugar, ou enquanto eu estiver indo para esse lugar, eu estou amando, distribuindo, compartilhando. Não importa o que eu fiz, mas eu cheguei onde eu queria chegar. Isso não é evangelho, isso não é Deus. E eu não quero acreditar num Deus apático, porque acreditar num Deus apático me torna apático. O que eu quero perceber, e João tem me ajudado muito a ver isso, e graças a Deus que nós estamos numa série como essa, no meio de um caos, né, enfim, humano que nós estamos vivendo hoje, graças a Deus por isso, é que Deus, ele não é apático ao homem, pelo contrário. Pelo contrário, Deus ama tanto a humanidade que de antemão ele faz uma oferta de propiciação nele mesmo, para que ele seja propício ao homem e não emburre com o homem, não vire as costas para o homem. Né? E não tem que ferir o homem, porque Deus é amor, e Deus é santo, e obviamente o homem pecador, Deus seria imoral, se ele olhasse para a humanidade, percebesse um estupro, percebesse o assassinato, percebesse a fome, a miséria, e dissesse, não importo com isso, não tem problema, isso é imoral. Alguém que pensa que isso está tudo bem, é imoralidade. Deus é santo. Por isso ele se ira com tudo isso, por isso existe sim um repúdio de Deus a isso tudo, mas o que ele fez? Como Deus resolveu esse repúdio? Com a propiciação de Cristo Jesus. Cristo já ofereceu a oferta de propiciação, e a oferta Cristo é tão perfeita e tão sublime, que não importa o que aconteça na humanidade agora, Deus não está de costas emburrado, como quem diz, não aceito, não, Deus está no meio da humanidade, participando da vida humana. E vou te dizer mais, hoje um pouco antes de eu vir para cá, eu li uma frase, eu não vou lembrar quem falou essa frase, mas ela me tocou muito, e a frase dizia o seguinte: Deus nos colocou na humanidade, para que através de nós, Ele passeasse na humanidade. Ou seja, irmãos, aonde está Deus agora? Deus está em mim, Deus está em você, Deus está em nós. Por isso que Paulo vai dizer, esse é o mistério que estava oculto e a nós foi revelado, Cristo em nós, esperança da glória. Por isso que quando Jesus vai ensinar a gente a orar, ele diz, Vitor, quando você for orar, diga, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Ou seja, eu com o reino de Deus já está em mim, o reino de Deus já veio, o reino de Deus é a pessoa de Cristo, já veio, mora em mim. Agora, enquanto eu ando pela terra, eu sou esse fermento que leveda a massa, eu sou a vontade de Deus, eu carrego a vontade de Deus em mim, de modo que quando eu vejo uma coisa que Deus não gosta, eu vou agir contra aquilo que Ele não gosta. Eu vou agir para fazer com que o pedaço da terra que eu tenho influência seja parecido com o jardim, que é o modelo de Deus. Se pareça com o que Deus gosta, com a sociedade que Deus ama. É isso que eu penso de alguém que vive o evangelho, de alguém que recebeu a boa notícia e agora é o portador da boa nova. Deus não está mandando as trevas apareceu quando o homem caiu,
A maneira de Deus é redimir o homem caído, para que o homem redimido carregue a sua presença, Cristo em nós, para que enquanto esse homem redimido que carrega a presença de Deus anda por lugares sombrios voltem a ter luz. É isso. É isso que eu penso, é assim que eu vejo, é assim que eu percebo que João está querendo nos ensinar, e na verdade é assim que eu percebo a vida cristã. Eu oro para que isso seja uma realidade na minha vida e na sua vida. Pai, muito obrigado pelo seu amor, pela sua graça, pelo dom da vida. Obrigado por Jesus. Obrigado pela comunidade por amor, obrigado pela humanidade. Nós oramos, Pai, por cada um dos irmãos que estão nas suas casas agora. Tantos que estão assistindo, quantos que não estão assistindo, Pai. O Senhor Jesus, você nos ensinou a orar Pai Nosso. É o nosso Pai, é o Pai de todos nós. Jesus, nós oramos para que haja paz, descanso, e mesmo em momentos de não respostas, que haja certeza do seu amor. É tudo que sabemos e é tudo que nos basta. Na verdade, estamos contentes e temos contentamento em saber que somos amados por você. Por isso, não importa a circunstância, a situação, como o apóstolo Paulo diz, eu aprendi a estar em todo lugar, eu aprendi a ter muito, aprendi a não ter nada, aprendi a ter amigo, aprendi a não ter amigo, aprendi tudo. E eu aprendi a estar contente em todas as ocasiões, porque tudo posso naquele que me fortalece. Obrigado, Jesus, nós te celebramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.